Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? E nesse vídeo eu quero compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar aqui uma poderosa palavra, mas antes disso, eu quero orar aqui o Pai Nosso com todos vocês. Vou orar no início e vou orar também no final, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos lá? Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra em Ruth. Isso mesmo, no livro de Ruth. A Bíblia vai dizer no capítulo 3, no verso 18, que Noemi vai falar para Ruth: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém, irmãs? Essa palavra fala sobre um contexto familiar, fala sobre uma família composta do homem chamado Elimeleque. Ali havia Noemi e havia os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E a Bíblia vai dizer que estava havendo uma fome em Belém de Judá. Estava havendo ali uma adversidade, uma fome mesmo em Belém de Judá. Mas o que me chama a atenção, irmãs, é que Belém de Judá é a casa do pão. E às vezes tem isso, a casa do pão pode passar por adversidades. A casa do pão pode ter ali alguns desafios. Na casa do pão pode ter ali algumas situações, alguns ventos contrários. Mas aí é necessário também, da sua parte, da minha parte, da nossa parte, desenvolvermos, irmãs, a confiança em Deus e também a paciência, esperar. Por quê, irmã Raquel? Porque, irmãs, em Belém de Judá, que é a casa do pão, ainda é o melhor lugar para nós permanecermos. Pode ter situações ali adversas, pode ter algumas situações contrárias, mas ainda é o melhor lugar para eu e você nós estarmos, amada igreja. Está ali esperando, porque uma hora Deus vai fazer com que saia pão novamente. Porque Belém de Judá pode até ter ali algumas faltazinhas, algumas coisinhas, mas é a casa do pão. E esse homem, Elimeleque, ele se precipitou, ele saiu de Belém de Judá e foi para umas terras amaldiçoadas com sua mulher e seus 2 filhos.
Deus me trouxe aqui para te dizer, não tome decisões precipitadas, não saia de Belém de Judá, não saia da casa do pão, aguarda, porque esse momento vai passar, essa intempérie, essa adversidade vai passar. E outra coisa, irmãs, o melhor lugar para eu e você nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Se foi em Belém de Judá que Deus me colocou e te colocou, vamos ficar lá. Irmã Raquel, Vou arrumar aqui, né? É em Belém de Judá, amada igreja. Belém de Judá. Pode ter algumas adversidades, algumas situaçõezinhas, mas ainda é o melhor lugar para nós estarmos. Ele se precipitou e ele saiu. Irmãs, nós não podemos tomar decisões no calor das emoções. Somos tentados pela raiva, pelo desconforto, pela tristeza, pela angústia, pela raiva mesmo. Às vezes raiva que eu falo assim, às vezes você está num trabalho, está em um serviço, e lá tem acontecido coisas que tem te provocado esse tipo de sentimento, e às vezes você pensa em sair, pela raiva, pela tristeza. Mas ora ao Senhor e coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor e coloque diante do Senhor. Ele saiu de onde ele nunca deveria ter saído, que foi Belém de Judá. Irmãs, uma grande prova de que Belém de Judá, a natureza de Belém de Judá é ter o pão, irmãs. É igual a natureza da padaria. Porque Belém de Judá significa casa do pão. É igual a padaria. Irmãs, a natureza da padaria é ter pão. Tem que ter pão. Tem que ter pão. Seja pão doce, pão suíço, pão francês, pão, sei lá. Irmã Raquel, sei. Mas a natureza da padaria é ter pão. E Belém de Judá, como casa do pão, estava passando por um conflito, uma adversidade, e eles não tiveram paciência para esperar. Saíram, se precipitaram e foram para uma terra amaldiçoada. Foi, irmã Raquel? Foi. Uma terra amaldiçoada. Irmãs, existem terras amaldiçoadas. Existe, irmã Raquel, existe. Pasmem todas vocês, irmãs. Pasmem a igreja. Pasmem todas vocês. Existe terra amaldiçoada. Nada, tudo que você planta não dá, não vinga. Tu bota comércio, não vinga. Irmãs, terras amaldiçoadas. Só Deus sabe o que foi feito naquilo dali. Terra amaldiçoada. Existe isso, irmã Raquel? Existe. Eu me lembro uma certa feita que eu estava em uma situação em uma terra, em um lugar. E lá, irmãs, eu perguntei ao Senhor, falei, Jesus, o que está por detrás disso tudo aqui? O que está acontecendo aqui? E ali Deus falou, é maldição, minha filha, maldição. Maldição. Existe terras amaldiçoadas, irmã Raquel, existe. Terras, estou falando de terras, espaços, casas que é feito e coisas foram feitas naquele lugar. Olha aí, irmãs, naquela terra. Foi uma situação, irmãs, mais ou menos dessa natureza. E ali eu entrando em oração e eu naquele lugar e eu falei com o Senhor. E ali eu falando com Deus e Deus falou, essa terra é amaldiçoada.
Mas Raquel, o que contribui para uma terra amaldiçoada, para um lugar amaldiçoado? Maldição de pessoas, de como que aquilo foi feito, de como que aquilo foi realizado, como que o negócio foi feito, como que o negócio foi realizado. Isso tem a ver, viu? Por isso que não é bom você comprar casa, terrenos, propriedades, carros, sem saber muito bem a origem. Mas precisamos confiar em Deus, orar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, colocar tudo diante do Senhor, irmãs. Documentações e buscar também pela vizinhança ali se aconteceu alguma coisa. E mesmo que tenha acontecido, irmãs, aí tem que estar num alinhamento com Deus. Se Deus te der o aval, você vai. Só que tem lugares, irmãs, que olha, não é nem para você permanecer ali. Tem isso, irmã, que eu tenho. Uma grande prova na Bíblia, vamos para a Bíblia, né? Quando Judas, ele traiu o Senhor Jesus por aquelas moedas, aquele dinheiro que ele adquiriu ali, irmãs, ó, e tem terra amaldiçoadas e tem dinheiros também amaldiçoados. Outra coisa, quando você for dar um dinheiro para alguém, abençoar alguém, você dá com a mão direita. A mão direita é a mão que abençoa. Quando você for orar, você ora com a mão direita, a mão que abençoa, a mão e tem fogo na tua mão. Quando você for receber dinheiro, um presente, uma bênção, uma carta, recebe, a mão que recebe é essa mão aqui. Quem está entendendo, irmã Raquel? Ó, uma grande prova disso, existe dinheiro sim amaldiçoado, dinheiro de trapaça, dinheiro de derramamento de sangue inocente, tudo isso, dinheiro de trairagem, Mas não vou nem ficar falando muito para não baixar a vibração aqui, porque eu não entendo certas coisas, eu não entendo, irmãs, não entendo e nem quero entender, quero passar longe de sombras, de trevas. Mas vamos lá, um caso da Bíblia de um dinheiro amaldiçoado e que se transformou em campo de sangue foi o dinheiro lá de Judas, onde a Bíblia vai dizer que ele pegou aquele dinheiro e ele tentou depois devolver, porque ele traiu sangue inocente, ele tentou lá depois devolver para os judeus, eles não receberam. Olha como é que eles sabem, não receberam não. E ali aquilo foi jogado em um campo, em um lugar, que lá se transformou, aquele pedaço de terra foi maldito até hoje, se transformou naquilo dali. Se eu não me engano, o nome foi Campo de Sangue. E não deu nada, não aconteceu nada mais naquele lugar, irmãs. Existem terras que são amaldiçoadas, que às vezes aquilo é adquirido de forma trapaceira. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes, irmãs, é adquirido de forma de trapaça. Coisas erradas, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, ele aqui, Elimeleque, ele foi viver em um lugar amaldiçoado, que era Moabe, lá nos campos de Moabe. Ele saiu do lugar onde ele nunca, jamais deveria ter saído. Não saia do lugar onde Deus te colocou, porque é ali que você vai prosperar. Não saia. Ai, irmã Raquel, mas está passando um momento tão difícil. Fica, permaneça. E ali, irmãs, o que aconteceu naquele cenário? Houve uma tragédia. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós resolvemos permanecer onde Deus não nos quer, irmãs, tragédias acontecem. E eu ouvi, irmãs, naquele lugar, naquela terra amaldiçoada naquela época, claramente, não estabeleça residência neste lugar. Não permaneça nesse lugar. Bata a poeira dos teus pés quando você sair daqui. Porque essa terra é amaldiçoada e não vai dar nada aqui. Pasmem todos vocês, irmãos.
Então, assim, um lugar extremamente perigoso, irmãs. Então, aconteceu uma tragédia nesse contexto familiar. Elimeleque morreu, os 2 filhos morreram e Noemi ficou desamparada, porque o homem era a fonte principal de renda naquela época, como ainda hoje, irmãs. Mas hoje as mulheres ainda têm um pouco mais de chance de adquirir alguma coisa, de trabalho, de forma honesta e digna. Todo trabalho é digno. Vender alguma coisa, enfim, irmãs. E naquela época já existia o cuidado com os menos favorecidos. E hoje existe um cuidado, ainda hoje, que isso vem da Bíblia, da palavra do Senhor. Dos desprovidos, que não têm uma renda fixa. As mulheres solteiras têm ali uma atenção minimamente básica para esse grupo, para essa classe de pessoas. E eu digo a vocês, isso vem da lei de Moisés, da lei mosaica. E, aliás, a lei de Moisés, a lei mosaica, ela é o arcabouço, ela é o esqueleto para, como é que eu posso dizer? Para a justiça. É a base, é o arcabouço nas escolas de direito, nas academias de direito, nas faculdades de direito, não só brasileira como mundial. E existe essa lei do cuidado, que nós vamos ver, onde eu já vou dar um salto, irmãs. Olha o que Deus está falando aqui, você não vai ficar desamparada. Se tem alguém aqui nessa condição, nessa situação, Deus manda te dizer, você não vai ficar e você não está desamparada, porque Deus já está entrando com providência. Estou falando aqui para você que é Noemi, aleluia. Primeiro, que Deus não te desamparará, Deus não vai te desamparar. E segundo, aleluia, Deus já se encarregou de levantar uma Ruth para colocar no teu cenário. Aleluia. Ruth é a tipologia da pessoa que vai te amar na tua integralidade, na tua totalidade, independente do que você tem para oferecer ou não. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem pessoas, irmãs, que gostam de você e é o amor de Deus, viu? Digamos assim, de graça. Você não tem nada para oferecer para a pessoa. Tem nada. Noemi, o que tinha, irmãs? Nada. Não tinha aposentadoria, não tinha carro, não tinha casa, não tinha casas alugadas, não tinha renda, não tinha aplicação no banco. Não tinha nada, irmãs. Uma senhora do cabelo branco. Eu creio que naquela época não tinha nem tinta, né, de cabelo. Não sei se tinha, devia ter. Porque os egípcios, né? Mas isso é outra história. Mas eu imagino assim uma senhora, uma senhorinha, andando, caminhando. Ela se posicionou, resolve a vida de vocês, porque eu vou resolver a minha e vou voltar lá pro meu povo. Porque eu ouvi uma notícia que Deus se lembrara do teu povo e eu tô voltando para lá. Viu? Deus não se esquece de Belém por muito tempo. Não. Sempre tem uma fornada de pão lá, aleluia, em Belém de Judá. Ela falou, vocês resolvem a vida de vocês. Falou assim, irmã, que ela falou, vocês resolvam aí. Vocês são jovens, vocês são bonitas, vocês são viçosas. Ainda vocês podem reconstruir, aleluia, a vida de vocês. Aí órfão vai beijá-la, mas vai voltar para a família, para os velhos, para os deuses, para as velhas práticas. Tem gente que volta, te abraça, te beija, mas não se apega. E Ruth se apegou a ela. Deus já está preparando aí uma Ruth para entrar no teu cenário.
que vai gostar de você pela tua essência, não por aquilo que você pode oferecer. Ruth. E foi algo ali, irmãs, tão forte, porque Ruth teve que ser firme e se posicionar. Não me instes da tua presença, porque para onde quer que tu fores, irei eu. Para onde quer que te repousares, pousarei eu, porque o teu Deus é o meu Deus. Não me mande mais embora, viu? Fala assim, Marca, falou. Não me mande mais embora, porque eu tô contigo. Se ficar bom para a senhora, vai ficar bom para mim. Se ficar ruim, vai ficar ruim para mim também. Mas que lealdade. Deus olha a atitude. Deus olha a atitude de pessoas. Deus olha a atitude de pessoas e vou mais além. Deus sonda o coração. Sonda. Sonda o coração. Sonda. Qual é a intenção? O mundo, irmãs, as misericórdias do ímpio são cruéis, a Bíblia diz. Mas o justo, ele olha pela vida de seus animais. Mas eu quero dar aqui uma nova roupagem, quando ele fala assim, o Provérbios, as misericórdias dos ímpios são cruéis, porque o ímpio, ele tem misericórdia, ele até te ajuda, mas ele já visa algo ali que pode se favorecer lá na frente. Tem isso? Tem. Bom, eu vou ajudar, eu vou fazer, mas vai ter algum retorno, alguma coisa. Tu vai me oferecer depois lá na frente quando eu precisar. Assim, Marca, desse jeito. Quando a Bíblia diz as misericórdias dos ímpios são cruéis. Porque o ímpio, ele ajuda, ele estende a mão, ele faz, mas depois ele vai cobrar o que ele fez por você. São os ímpios que vivem na impiedade. Coisa linda, irmãs, é quando você abençoa alguém, ajuda alguém e esquece que você sabe que a tua recompensa vem de Deus. Você estende a mão, você abençoa e esquece. Possível nem ter mais contato com aquela pessoa. Irmãs, o universo, a vida, Deus, eu não sei o que você acredita, vai se reverberar lá na frente. Se Deus achar por bem ou não, mas o importante é que você abençoou, ajudou, colaborou, contribuiu. Você é abundante. E ela foi. E se tem uma classe de pessoas que Deus ama, e Deus recompensa essa classe aqui, ó, que faz pelo outro sem esperar nada em troca. Mas que história, que mudança de destino, que mudança de sorte. Porque ela foi leal, sem esperar nada em troca. Ajudou, fez. Irmãs, eu sei de uma história, eu conheço essa irmã. Ela testemunhou para mim, irmãs, como que ela ganhou uma casa. Não sei se ela comprou bem baratinha a casa, bem baratinha. Mas foi bem baratinha, porque aquela irmã não tinha dinheiro, não. Ela contou uma história mais ou menos assim, depois eu vou até pedi-la para ela me contar novamente. Sempre tinha uma senhorinha, né, ela passava na rua, bem pobrezinha essa irmã, mas na época. Ela passava na rua para ir na padaria para fazer o mercado, tinha uma senhora idosa assim no portão. E ela passava e perguntava, eu vou na rua, a senhora quer que eu compre alguma coisa? Aí a senhora, traz para mim não sei o quê. Aí sempre a senhorinha estava no portão, ela sempre passava e perguntava se ela queria alguma coisa. Mas eu sei que aconteceu.
Depois os familiares ficaram sabendo, né, que essa senhora ajudava a mãe, né, lá. Irmãs, eu sei que passou o tempo, é mais ou menos assim a história. Eu vou me inteirar mais ou menos do assunto, ela vai me contar. Essa irmã, ela é muito próxima, e ela falando, né, Raquel. E ela conta, irmãs, ela chora, porque ela era muito pobrezinha mesmo, irmãs. Morava no barraco de madeira. E a casa dela, irmãs, é linda. Só de assim, de entrada, tem uma árvore que dá flores, violeta. É uma árvore que tem um tronco assim, bem diferente, irmãs. É um arco assim de flores. Quando eu fui lá, né, na casa dela para orar, ela, olha, irmã Raquel, olha que linda, irmã Raquel, olha que linda, ela falando. Então, irmãs, por quê? Porque ela fez sem esperar nada em troca. Ela serviu aquela senhorinha. E a Ruth seguiu Noemi. Ela poderia não ter seguido, mas ela resolveu seguir Noemi. Resolveu seguir Noemi. Resolveu seguir. E ali, irmãs, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela vai, as duas vão voltar, uma caminhada boa. É daqui a próxima cidade e volta, que dá mais ou menos, irmãs, anda, irmãs, anda. Porque elas andaram aqui aproximadamente 8 quilômetros. Porque de onde elas estavam até lá em Belém de Judá, é uma caminhada, 7,4 quilômetros, quase 8 quilômetros, irmãs. Anda, irmãs, anda. 1 quilômetro, você anda 1,2 km, dá 30 minutos. Anda, irmãs, anda bastante, irmãs. Andaram bastante essas duas irmãs aqui da Bíblia. Então, amada igreja, elas andaram, chegaram lá no princípio da cega. Quando você resolve voltar para o lugar onde você jamais deveria ter saído, você sempre vai chegar na hora propícia. Você sempre vai chegar na hora certa. Elas chegaram lá no princípio da cega. E a Ruth, ela não ficou parada, ela se levantou e ela foi buscar alimento. Não fique parada, se levanta, toma uma atitude, vai em busca. Deus abençoa. Deus abençoa tanto, irmãs, que ali ela foi para os campos, foi catar lá o restante das espigas. Olha como é o cuidado de Deus para com essa classe dos menos favorecidos, porque elas estavam desamparadas a nível de provisão, de comida. Quando os segadores segavam os contratados da fazenda, eles eram orientados a deixar sempre um pouquinho para trás, justamente para os passarinhos, para os menos favorecidos. Irmãs, até uma árvore, não é bom você catar tudo que está ali naquela árvore, tem que deixar 1 ou 2 ali para o passarinho. Marcar sim, os mais madurinhos, deixa lá, né? Um animalzinho vai lá. Isso está na Bíblia, viu? Dos menos favorecidos, isso está na Bíblia. E ali, irmãs, ela se levantou e foi. Nós aprendemos com Ruth a diligência, aprendemos com a Ruth a tomar atitude e ir. Aprendemos com a Ruth a não ficar, né, chorosas, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Ela foi. Simples. Vem cá, tem alguma coisinha aí para eu fazer? Eu tô precisando. Cheguei agora, a gente não tem nada lá em casa. Falou assim, Marcão? Falou. Ó, a gente não tem nada lá em casa, eu tô com fome. A senhora que tá comigo, a Noemi, né, a minha sogra, né, e a gente precisa, né, de alguma coisa. Vocês deixam, irmãs, tem gente que tem vergonha, perde a bênção, tem vergonha. Vergonha é ego, viu? Ego.
Hoje eu vou falar sobre ego. O que é o ego? É o falso eu. O ego, ele tenta mascarar a realidade. Isso é ego. Vergonha é continuar na situação que tá. Não querer abrir. Ah, mas o que vão pensar de mim? Irmã, isso é ego. Ego. E eu precisei ser muito tratada nessa área. Muito tratada, irmãs. Um ego lá em cima. Precisei ser muito quebrada por Deus, irmãs, não tem noção. Ego. Ego. É. A gente acha que é vergonha? Não, irmãs. Isso é ego, é falso eu. Vou mascarar aqui porque eu não quero que ninguém saiba que eu tô precisando. Eu precisei ser muito quebrada por Deus pra acabar. Ainda tô ainda no tratamento, que esse falso eu, o ego, é egolatria. Você acaba idolatrando aquilo, irmãs. É o ego. Irmã, o que é ego? É o falso eu. Mas eu fui tão assim, né? Eu tenho sido tão quebrada nessa área que eu jamais poderia imaginar de vir aqui num vídeo. Eu gravei aqui um dia desse, né? Que eu preciso realmente adquirir esse novo celular. Hoje eu fui até lá ver o valor dele, né? Quem quiser nos ajudar, vou deixar aqui o Pix também. Preciso, porque esse aqui tá com problemas, irmãs, tá com problemas. E hoje eu fiquei sabendo que pode aumentar esse problema. Ai, mas eu não quero nem ficar falando muito de coisas ruins. Mas quem quiser ajudar a irmã Raquel a comprar um celular novo para eu poder continuar gravando os vídeos, né? Vou deixar o Pix aqui embaixo. Jamais eu achei que eu poderia. Ainda tem um pouquinho, mas eu já fui muito quebrada no ego. E ela, irmãs, ela foi lá, ó, tem alguma coisinha, a gente precisa de um alimento, né? Tá eu e a cidade era pequena, todo mundo já sabia, mas ela foi lá e pediu. Irmãs, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Isso não é humilhação, não, irmãs, isso é dignidade. Ela foi lá e começou a catar espigas. 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 Lá de cevada, foi catando, imagina, irmãs. E no campo, na lida, Boaz só olha para ela. E Boaz vai ter ali todo um tratamento. Que nós, como filhas de Deus, nós temos um tratamento especial do Senhor. Você é especial do Senhor. Deus não te quer assim como você tem se encontrado. Boaz falou, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não vai pegar em outro campo. Fica aqui. Fica aqui. Quando você quiser beber água, vai lá no pote. Eu acho que foi isso, o pote. Falou das espigas. Olha o que ele fala. A hora de comer, Boaz chega e fala, come do pão e molha o teu vinho, no vinho o teu bocado. Ela se assentou do lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu, se fartou e sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos. Até entre as gavelas deixai a colher e não censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas e deixai-as para que apanhe e não repreendais. Esteve ela apanhando. Irmãs, ele deu total liberdade para ela trabalhar. Boaz está te dando toda a liberdade, me usando aqui nesse vídeo para dizer, você tem toda a liberdade porque ninguém vai te censurar. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai te repreender. Porque o Boaz da minha vida e da tua vida é Jesus de Nazaré, o Senhor nosso Deus.
Se ele está dando a ordem, todos têm que obedecer a ordem do Boaz. Ele é o meu resgatador, ele é o teu resgatador, aleluia! E ali, irmãs, vocês conhecem a história. A Noemi dá lá uma instrução para ela, vai dizer para ela: se arruma, lava-te, unge-te, desce a eira, vai lá. Isso é o coach, o mentoreamento da época. Mães, não existe nada novo, só muda os nomes, as terminologias. Que isso já existiu desde esse tempo aqui, da Bíblia. Moisés treinou Josué. Apóstolo Paulo, Timóteo. Olha aí, irmãs. Noemi, Ruth. Vai dar uma instrução. Depois ela vai falar: sossega, minha filha, porque aquele homem não irá ter paz enquanto essa situação não for resolvida. Hoje, sossega, calma teu coração, porque Deus já está incomodando quem é para incomodar. Aleluia. Deus já está incomodando quem é para incomodar. Receba de Deus essa palavra. E uma que pertencia a um povo pagão, ela teve a oportunidade de catadora de espiga virar a dona da fazenda. Você acha que isso foi do nada? Do acaso assim? Não, irmãs. Muito trabalho que ela trabalhou ali. E ela foi observada, tem gente te observando. Estão falando bem de você. E ela obedeceu a instrução de Noemi. E Noemi, irmãs, conversou com ela. Vocês conhecem, ela casa com Boaz. E ali ela vai coabitar, com Boaz. E ela tem um filho. E esse filho, irmãs, vai ser a alegria de Noemi. Mães, imagina a sorte dessa senhora. A vida para ela, irmãs, já tinha acabado. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? E ali, mas ela tem a vida mudada, a sorte mudada, transformada. E ela vai ter um filho, e esse filho, irmãs, esse filho vai se chamar Obed, e Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha, amada igreja. E de Davi, lá na frente vai sair a linhagem, lá na frente de Jesus. Por isso que os cegos, as pessoas que estavam acometidas de enfermidade, enfermos, falavam: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Irmãs, olha que profundo que aconteceu na vida dessa mulher, e assim vai acontecer na tua vida. Não entristeça o teu coração nesse cenário que você está. O Deus que muda a sorte está mudando a tua sorte hoje. Amém? Recebe essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração. Aleluia. Guarda aí na tábua do teu coração. Vamos orar, que eu falei que ia orar? Vamos orar? Nesse momento, nesta hora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e creia que o Deus que mudou a vida de Ruth, uma moabita,
Ele tem todo o poder de mudar a tua vida, a tua história. Amém? Deus abençoe e paz.